atividade plenária de evidência sua. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o ex-presidente. Gostaria de dizer que é uma honra para mim estar aqui hoje sustentando esse plenário. Foi nesse plenário aqui, pela primeira vez que eu assisti o Tribunal do Júri, quando eu era estudante. Eu sonhava em ser promotora de justiça, eu vim ver o promotor sustentar e eu vi o Dr. Jorge, o defensor, e ele naquele dia defendeu o que era indefensável. Então, para mim, já fiz outros júris na capital, mas nunca tinha feito nenhum aqui na minha comarca, que é onde eu moro. Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje. Queria cumprimentar também o doutor promotor. Queria dizer que o doutor percebeu a postura da bancada, a gente não faz a parte desnecessária, não faltamos com respeito. Então, a gente espera que essa postura seja recíproca, para que os jurados consigam entender as duas teses e chegar a uma conclusão. Cumprimento também aqui o serventuário da Justiça, também já conheço desde a época de estagiária aqui. Gostaria de dizer que o trabalho de vocês é fundamental para que tudo aconteça. Quero cumprimentar também os judiciários, o senhor também, que fala bastante tempo aqui no plenário. E quero cumprimentar também os senhores jurados, né, principalmente. E quero dizer que hoje vocês carregam um grande poder. E eu costumo dizer, uma frase bem famosa, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E hoje pesam no colo de Vossas Excelências a responsabilidade de decidir sobre a culpa ou a inocência de alguém. E eu costumo também dizer que acreditar é um ato de fé. Então eu não quero que vocês acreditem em mim, na bancada defensiva, eu não quero que vocês acreditem hoje no promotor de justiça. O que eu quero e peço encarecidamente é que vocês acreditem nas provas que foram produzidas aqui, diante dos olhos de Vossas Excelências. Então, o que eu peço também é que hoje o Pablo ele seja julgado como um cidadão, que o direito dele a ser condenado na medida da culpabilidade seja aplicado a ele como um cidadão, que a condição dele de morador de rua não seja levada em consideração na hora da decisão de Vossas Excelências, que ele seja tratado como um cidadão titular de direitos, porque direitos são direitos independentemente de quem sejam os seus titulares. E hoje ele é titular do direito à ampla defesa, ao contraditório, a um julgamento justo. Então eu peço que Vossas Excelências hoje julguem com base no que foi produzido no processo, não com base no que eu vou falar, com base no que a defesa vai falar, porque vocês precisam entregar para esse homem que foi entregue às margens da sociedade um julgamento justo. É isso que esse homem precisa hoje, um julgamento justo, porque ele é um cidadão. E a Constituição Federal ela não faz distinção, porque eu tenho uma casa na Zona Sul de Niterói, e aí eu sou mais cidadã que ele. Não. A Constituição fala que todos nós somos iguais. Então, quero que vocês entreguem para esse homem hoje um julgamento justo. E eu cumprimento também o réu hoje, Pablo. Quero dizer que nós faremos o possível aqui para demonstrar a verdade nos autos, para demonstrar a sua história e dizer o que você veio cá, o que de fato aconteceu naquele dia, e entregar para você hoje, nesse dia, um julgamento justo e a possibilidade de reconstruir o seu futuro. Bom, inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês, conforme foi dito aqui pelo próprio acusado, o motivo dele ter vindo para o Rio de Janeiro. Não é segredo para ninguém que muitas pessoas saem do norte ou nordeste do país para buscar condições melhores aqui no sudeste. Algumas pessoas dão sorte e outras pessoas não. É um caso particular meu, porque o meu pai saiu de Pernambuco e veio para o Rio de Janeiro junto com o irmão dele. E aí o meu tio conseguiu um emprego aqui no Rio de Janeiro e o meu pai não conseguiu e foi para São Paulo. Sozinhos, assim. Fui e fiquei. Hoje meu pai é gerente de um hotel em São Paulo. Meu tio também tem uma vida muito confortável aqui no Rio de Janeiro. Deu certo para eles. E essas pessoas lá do norte, do nordeste, elas veem as pessoas vindo para cá, obtendo melhores oportunidades de trabalho, e elas vêm também.
Ninguém vem para o sudeste do Brasil para morar na rua. Ou mora na rua porque quer. Então, o Pablo, conforme foi dito aqui, ele veio para cá, ele tem uma profissão, ele é vidraceiro, trabalha com vidraçaria, né, com marmoraria, com construção civil. Ele veio para cá em busca de trabalho. Ele tem ensino médio completo, ele não veio para cá para morar na rua, para arrumar confusão com alguém ou para matar alguém. Não foi para isso que ele veio para cá. Ele veio para cá hoje, ele veio para cá para tentar uma vida melhor, só que não foi possível. Não foi possível. E hoje a gente tem aqui, sentado no banco dos réus, um homem que não tem uma anotação na folha criminal. Uma pessoa que não tem nada. Uma transação penal, que é uma forma que a gente costuma dizer que a gente acaba cometendo um crime ali de leve potencial ofensivo, né, de menor potencial ofensivo. Nada. Uma pessoa que só veio para trabalhar. E aí, o que acontece? Ele vem para cá, não consegue nenhuma oportunidade de trabalho e precisa morar na rua. Ele encontra na reciclagem o quê? Uma oportunidade de tentar fazer com que dê certo a estadia dele aqui. Ele entrega currículos até em loja para conseguir trabalhar e, obviamente, não é chamado. A gente sabe que é difícil para a gente conseguir trabalho. Imagina uma pessoa que é moradora em situação de rua, que vem de outro estado e não tem ninguém para indicar, o famoso QI. E ele veio para cá para isso, para trabalhar. Não foi para tentar matar ninguém, para fazer nada disso. Ele, naquele dia, ele só queria dormir. Ele só queria dormir na rua. Ele só queria dormir. No dia que ele brigou com a vítima, no dia anterior, ele só queria dormir. E a gente sabe que a nossa cidade, que eu amo, eu sou apaixonada por Niterói, gente. Vocês não têm noção do tanto quanto que eu defendo essa cidade aqui. Eu nasci aqui, fui criada aqui, sou daqui. E é uma cidade que eu falo que é uma das cidades com a melhor qualidade de vida do país. Eu sempre falo isso para todo mundo. A gente acha que é a cidade mais rica do estado, se não me engano. A gente pode estar até atrás da capital, mas nós somos com certeza a melhor cidade de qualidade de vida do estado. Só que a gente vive um dilema aqui que todo mundo sabe. Todo mundo já passou pelas ruas da Amaral Peixoto à noite, por Icaraí, e já viu a situação da população de rua. Foi pauta, inclusive, na última eleição, a situação dos moradores de rua. Mas será que a resposta que o Estado vai dar para a sociedade é encarcerar as pessoas? Será que a resposta que a sociedade vai dar para a sociedade, será que a resposta que o Estado vai dar para a sociedade é encarcerar essas pessoas? Olha, foi uma lesão corporal. Mas dá para tentar ali qualificar como uma tentativa e colocar a pessoa na cadeia até Deus sabe quando? Sem família, sem nada? Será que essa é a resposta que nós, como sociedade, vamos dar para esse problema social? Porque o Pablo, ele não cometeu o crime de tentativa de homicídio. Ele cometeu o crime de lesão corporal. A gente vai apresentar para vocês aqui todas as provas. A gente vai aproximar aquele vídeo aqui para vocês verem exatamente o que aconteceu. A gente vai trazer para vocês a verdade do processo. E mais uma vez, eu vou pedir para vocês hoje, acreditem na verdade do processo. Não em mim e não nos meus colegas da bancada defensiva. Obrigada. Excelências, hoje nós julgamos aqui o que de fato o senhor Pablo queria cometer naquele dia, acontecer naquele dia. Porque as imagens de fato demonstram pra gente. Nós temos dois opostos. O primeiro oposto é o que o Ministério Público sustenta, que o Pablo deliberadamente, com uma vontade, ele tentou ceifar a vida do Ronald, que hoje esteve sentado aqui, pela primeira vez no processo. Durante 2 anos, ele se esquivou, ninguém sabia onde ele estava, por condição de rua, por ter se mudado, talvez nós nunca saibamos. Mas a verdade é que ele nunca esteve no processo. Pelas simples lesões de cortes que ele teve, algo relacionado íntimo dele que talvez a gente nunca saiba. E nós temos o lado
do que nós iremos mostrar para Vossa Excelência, do que de fato aquele homem fez. E realmente ter cometido lesões. Realmente ter tido a vontade, depois de uma discussão, depois de bate-boca, depois de uma noite sendo ameaçada por ser o Howley, para quem é surfista, é o Howley da parada, ele não poderia estar ali dormindo. Para quem é daqui de Niterói, a gente sabe que a situação de moradores de rua, nós temos pessoas que têm os seus determinados pontos. E se eu chego naquele ponto para dormir, eu sou escorraçado dali, eu não posso ficar. O Pablo nada mais é do que um desses moradores que se encontrava em situação de rua, que tentou dormir no local, à noite, foi ameaçado, foi escorraçado dali, foi para as barcas, dormiu lá, com medo de ter seu peito aberto, conforme o Ronald ameaçou. E no dia de manhã, e aí eu peço, Excelência, para colocar o vídeo, por gentileza, que nós colocamos no pendrive, para que Vossa Excelência consigam perceber como foi a dinâmica do fato do momento. O que realmente o senhor Pablo realizou e o porquê que a defesa confirma para Vossa Excelência, se fala com Vossa Excelência, que o que o Pablo fez não foi uma tentativa de homicídio. O vídeo, no mesmo vídeo utilizado pelo Ministério Público, é o vídeo que nós ampliamos para que fosse pelo menos mais nítido os personagens. E por que eu falo personagens? Só um momentinho. Por que eu falo personagens? Porque o vídeo que a promotoria mostrou para Vossas Excelências, o personagem que é informado que agride o Ronald não é o Pablo. Não é aquele senhor que passa e senta do lado do Pablo, do Ronald. E a gente vai mostrar isso. E eu vou pedir só para em alguns momentos o senhor parar, para eu poder visualizar. Pode soltar, por favor? Nós temos um vídeo, ele não tem uma nitidez muito boa. A gente consegue ver quem são os atores quando a gente aproxima ele. Aqui é uma cabine, onde foi informado que é uma cabine da polícia. Aqui é o local onde eles estavam deitados, né? Onde tinha alguns moradores de rua ali. O Ronald chega. Você pode parar, por gentileza? Esse é o Ronald, com a mesma mochilinha que ele estava aqui hoje. Ele está chegando ali no local. Ele não estava dormindo. Nós perguntamos ele aqui. O que o senhor estava fazendo antes? Eu estava deitado. Ele não estava deitado. Ele estava vindo dessa cabinezinha aqui. Solta, por gentileza. Ele vem, ele senta, ajeita as suas coisas, passam segundos e ele vai deitar. Aí sim, depois dele ter saído de lá de trás, ele vai deitar. E aí para, por gentileza, de novo. Esse é o agente que foi informado pelo Ministério Público, a Vossa Excelência, que seria o Pablo, que senta do lado do Ronald. Pode soltar, por gentileza? E tem um outro agente que vem atrás dele. Então nós temos duas pessoas. Lembra que o Ronald não estava sozinho? E tinham outras pessoas com ele? Eles sentam do lado dele. Vocês estão vendo alguma agressão? Ônibus passam, tampam a visão, infelizmente. Mas vocês estão vendo agressão? Estão vendo discussão? Estão vendo alguém falar algo com o outro? Ou esse cara está aqui conversando com ele, falando alguma coisa com ele? Talvez a gente nunca saiba. Para, por gentileza. Esse é o Pablo. Esse é aquele senhor que senta ali. Esse é a imagem do Pablo saindo de trás da cabine, onde os três estavam falando com ele. Falando que eu não sei, eu estava embriagado, eu estava doidaço. Eu não lembro se eu ameacei, eu não lembro se eu puxei o estilete, eu não lembro o que eu falei. Eu não lembro o que aconteceu para tirar ele do norte dele. Porque um senhor, um homem que senta ali, que nunca tinha brigado na vida, que nunca teve uma passagem na polícia, que é réu primário, hoje é acusado de homicida. E é colocado no mesmo patamar que diversos outros no Brasil. E a condenação dele é pedida com um crime hediondo. Você pode soltar, por gentileza? Aí alguns ônibus vão passar na frente. E, infelizmente a gente não vai ter toda a ação. Mas nós temos. Para, por favor. O Pablo. O que o Pablo está fazendo, gente? O Pablo está com a arma para matar? Não. O próprio Ronald falou aqui que o Pablo
Ele não estava segurando uma faca enquanto discutia com o Ronald. Ele não tinha uma faca em mãos. Não tinha. Eles batem boca. Solta por gentileza novamente. Estão batendo boca. Para, por favor. Esse é o momento, depois de quase 10 segundos que eles estão ali batendo boca, que começam as agressões. Excelência, nós estamos falando de agressões. Socos, chutes. Não tem ninguém armado. Por que eu falo isso para Vossa Excelência? Nós estamos ali com 1 minuto e 18. Em 1 minuto e 18 vocês conseguem matar alguém? Se vocês querem. Se vocês têm uma faca no bolso. Comprovadamente, o Pablo tinha uma faca no bolso. Ele afirma aqui. Mas vocês têm uma faca no bolso. Vinícius, por gentileza, me ajuda aqui. Vocês têm uma faca no bolso. A pessoa que você está sendo ameaçado, que vocês estão discutindo, que você está tendo um entreveiro com ele, ele está ali deitado. Ele está aqui deitado. Os senhores poderem, né, direitinho, a gente poder mostrar. Eu chego e começo a discutir com vocês. Eu começo a falar com vocês. E a gente bate boca, a gente discute. Gente, minha faca está no bolso. Por que eu não fiz isso daqui? Por que eu não peguei a faca e comecei? Olha aí, só de soco ele já fez isso. Se eu quero matar, eu faço. Se eu quero matar, eu corto o pescoço. Se eu quero matar, eu faço várias vezes em segundos. O que o Pablo fez? A faca continuou no bolso. Obrigado. A faca continuou no bolso. A faca não saiu do bolso até o momento em que um estilete surge. Esse estilete, 2 policiais afirmaram em sede policial, a gente vai mostrar os termos de declaração, que ele tinha um corte na mão. Ele tinha um corte na mão que segurava a faca. E aí, durante todo o processo, isso sequer foi colocado em xeque. Peraí, então, se o Pablo, só ele tinha um objeto pérfuro cortante, que é uma faca, né? Como que ele corta a sua própria mão? Ele está segurando a faca. Como que ele vai cortar a sua própria mão? De que forma? Opa, desculpa. De que forma que ele vai cortar a sua própria mão? Algo cortou? Algo lesionou a mão dele? Que fez ele também puxar a faca? O Ronald confirmou aqui pra gente que ele tinha um estilete. Que ele andava com o estilete. Que ele portava um estilete. Mas quando ele foi preso, o estilete não estava com ele. O estilete simplesmente sumiu. E aí eu vou passar o restante do vídeo, porque nós não temos, e só para confirmar, nós temos um perímetro ali em volta, onde tem outros moradores de rua, que eram amigos do Ronald. Ninguém foi revistado para ver se tinha realmente um estilete. Nenhum dos espaços ali, a polícia, lógico, né, naquele momento era conter, mas ninguém ali foi ver se tinha alguma coisa caída no chão. O Pablo, desde quando ele foi preso, ele afirmou isso. Em sede policial, tendo a declaração dele, ele afirmou categoricamente que o Ronald tinha um estilete, por isso que ele puxou a faca. Que ele estava sendo ameaçado, por isso que ele foi ali tirar satisfação do porquê que ele estava fazendo isso com ele. Isso era a primeira vez que ele estava dormindo ali. Você pode soltar o vídeo, por gentileza? Ali eles estão brigando. Não existe faca. Eles estão trocando soco. E aí vai ser interessante, nós vamos mostrar uma parte em que o Ronald faz realmente um movimento, aparentemente puxando um objeto. Ali, o Pablo, ele tem o comando do policial. Por esse comando, ele obedece, ele respeita, ele cessa todo o movimento que estava acontecendo naquele local. O Ronald continua agitado, continua abrindo os braços. Esse é o Ronald. Você se lembra que ele falou que se jogou no chão, que ele caiu ensanguentado? Ele falou aqui pra gente. Ele está em pé, balançando os braços, ele está ali,
falando tudo que ele queria, até o policial bravo sair daqui, vir para cá e mandar ele deitar. E ele só mandou deitar porque o Ronald não obedecia nada, nem para o hospital ele queria ir, nem ser atendido ele queria. Excelência, pode parar o vídeo por gentileza? Hoje nós temos um questionamento. E esse questionamento ele não se pauta pelo objeto utilizado durante a briga que aconteceu, durante o desentendimento que gerou uma briga e que gerou a prisão do seu Pablo. Se nós formos colocar que o objeto utilizado em si, ele define a vontade nossa, eu posso brigar com alguém, com minhas próprias mãos, bater, mas por eu não ter um objeto, eu não tinha vontade de matar. O que eu quero falar para Vossas Excelências, que não é porque o São Paulo sacou uma arma no meio de uma briga, que ele tinha a intenção de matar. A intenção de matar está aqui. A intenção de matar está no nosso subconsciente. O dolo, conhecido no direito, que é a vontade deliberada de ir ali cometer um crime, está no nosso subconsciente, não nos objetos que a gente porta no dia, que a gente porta no ato. Muitas das vezes uma pessoa armada, ela não está ali para matar alguém. Muitas das vezes está para se proteger, para proteger sua família. Mas por ela ter uma arma, ela tinha intenção de matar? Hoje, o que o Ministério Público trouxe para a gente é nesse aspecto. Por ele ter uma faca, a intenção dele inequívoca era matar. Eu pergunto, Excelência, por que ele não fez? Porque se o Ronald deitado ali estava, ele em pé, com todas as circunstâncias, com todas as possibilidades, por que ele não fez? Vejam como que é íntimo, como ele está no nosso subconsciente, como está no nosso pensamento. Hoje, Vossas Excelências vão ter que decidir o porquê que ele não fez. Ele não fez porque ele nunca teve essa vontade de fazê-lo, senão ele teria feito, e teria feito mesmo, os senhores viram eu fazendo. Ou se a puxada da faca foi no momento de destempero, ao qual os dois se lesionavam, ao qual os dois brigavam deliberadamente. E, gente, não sou eu, defesa, só falando, não são meus colegas de bancada falando. Graças a Deus nós temos um vídeo que, quando ampliado, demonstra de forma objetiva que se o Pablo quisesse fazer alguma coisa, ele teria feito. E sim, é uma lesão corporal. Nós não pediremos hoje a absolvição do seu Pablo. Nós não vamos passar pano para ele, não. Ele errou de ir lá discutir, ele errou de trocar soco, ele errou de puxar a faca, mas ele não fez isso com a intenção de matar. Por isso que ele deve sim ser condenado, mas condenado na medida da sua culpabilidade, condenado de fato pelo que ele cometeu. Encaixa fora, por favor. E por que eu falo, Excelência, de culpabilidade? Pelo que ele de fato cometeu, o que ele realmente queria fazer. Vossas Excelências hoje são os juízes dessa causa. De forma muito assertiva, a Constituição Federal outorga a Vossas Excelências a responsabilidade de decidir, pelo menos por longos anos, a vida desse senhor. E o que o Código Penal fala pra gente? Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Excelência, qual é a culpa que o seu Pablo carrega em suas costas? Qual a culpa que ele carrega para o resto da vida dele?
ter ocasionado lesões. Ter ocasionado lesões corporais em uma outra pessoa. Esse homem primário, ele não estalou o dedo, opa, hoje eu vou matar alguém. É isso que o Ministério Público está falando, gente. Um senhor, um homem que vem do Nordeste para trabalhar aqui, é morador de rua, se encontrava em condição de como morador de rua, para não passar fome, ele começa a trabalhar com reciclagem, ele consegue, pelo menos, suprir as suas necessidades, e num belo dia, opa, vou matar alguém. É hoje. Mas e aí? O vídeo demonstra mesmo isso? As imagens demonstram mesmo isso? Eu fico imaginando se nós não tivéssemos a imagem. Se nós não tivéssemos um vídeo com 1 minuto e 20 de possibilidade real que o Paulo poderia ter executado o delito que tentam imputar a ele, como que ele se defenderia hoje? De que forma que esse homem poderia afirmar, e a sua defesa categoricamente, que a intenção dele nunca foi matar, e sim causar lesões, tirar satisfação, brigar? Talvez nunca. E sabe por que eu falo isso, excelência? São vários plenários que a gente pega dessa forma. É uma espécie de prova diabólica para a gente. Porque como que vossas excelências podem comprovar que vocês não estavam ontem vendo o jogo do Flamengo? E que lá no meio do jogo do Flamengo teve uma pancadaria danada. E você estava passando no local. E você foi preso junto com mais um monte. Você estava passando no local. Você não estava assistindo, vendo o jogo. Como que vocês provam que vocês não estavam no bar vendo o jogo? Isso é chamado prova negativa. A prova negativa é quando vocês têm que provar um fato que nunca aconteceu. Se nós não tivéssemos esse vídeo, demonstrando que durante mais de 1 minuto, ele poderia ter feito o que ele quisesse, e ele não fez, como que esse homem teria uma defesa? Como que nós poderíamos bradar a vossas excelências que ele nunca teve a vontade de matar alguém? Muito menos o Ronald, que ameaçou ele pelo menos algumas horas antes. Excelência, olha só. Uma noite antes, ele foi ameaçado. Se ele tivesse o intento de fazer alguma coisa, não era mais fácil esperar do que ele fazer durante a madrugada? Porque em frente a um posto policial, com policiais ali, do nada, ele vai puxar uma faca para matar alguém? É isso que a gente pede a vossas excelências hoje, que vossas excelências tirem essas vendas que o Ministério Público tentou colocar em vossas excelências para punir, e falar que não colocou o motivo de recurso que dificultou a defesa da vítima porque ele não existe. Nunca existiu, mas foi inserido no processo. Hoje, o Ministério Público pede a condenação daquele homem por um homicídio tentado qualificado, colocando ele no patamar de criminosos, milicianos, de organizações criminosas, no qual ele vai pagar da mesma forma, do mesmo jeito. Eu não acho isso um bom senso. E o que a defesa pede a Vossa Excelência é que analisem esses pontos. Mostrem de fato esses pontos, porque o que nós iremos suplicar a Vossa Excelência é que desclassifiquem esse vídeo para a real intenção que aquele homem teve, que foi causar lesões corporais devido à briga que os dois tiveram. Boa tarde, senhores jurados. Hoje, meu papel aqui é trazer a lei para os senhores, mostrar o que a lei diz, o juiz explorado deve fazer diante de um caso desse. Primeiro ponto, quando eu vou sustentar para os jurados isso, eu vou te explicar o que a lei fala, qual a diretriz que a lei dá para o juiz julgar. Que a decisão de julgar, eu acho muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que estar muito atento a todas as provas produzidas, porque senão a gente pode estar cometendo ali algum erro e colocando alguém de maneira injusta numa cadeia. O doutor Justo Gato
como juiz, já tem a prática, e a prática se dá através do Código de Processo Penal. O nosso artigo 155, ele determina que o juiz, ele julgue de acordo com a prova produzida sobre o contraditório. O que é isso? Inicia um inquérito, são apuradas ali algumas informações, são colhidos termos de declarações, isso tudo é jogado para o Ministério Público. O Ministério Público, tendo conhecimento dos fatos e sendo o titular da ação penal, ele verifica se é caso de oferecimento de denúncia, se existem indícios mínimos, ele oferece uma denúncia contra a pessoa para apurar o fato. E aí inicia o contraditório e a autodefesa. Na fase judicial, a pessoa é chamada em juízo para prestar seu depoimento e aqui começam a ser produzidas as provas. E diante dessas provas, o juiz deve tomar uma decisão. Então hoje, o que se espera aqui dos senhores é que, respeitando a lei e seguindo as provas produzidas nesse processo, os senhores cheguem ao melhor veredito. Nesse processo, a gente tem duas vertentes. A visão do Ministério Público, onde ele entende que sim, que o réu quis matar e que o motivo foi fútil. A defesa tem outras vertentes. A gente entende que não, que ele não quis matar, que foi uma briga. A briga ela evoluiu de maneira progressiva, mas ainda assim foi uma briga, não existe motivo fútil. E ainda existe provocações da vítima, que a gente vai explicar qual é a consequência jurídica dessas provocações. Então eu vou fazer uma breve síntese aqui do processo, para os senhores entenderem o que foi produzido. Os senhores devem ter se recordado, e para o Ronald em específico, que era uma testemunha que não falou em juízo, eu fiz algumas perguntas mais pontuais. Botaram isso aí? Eu fiz mais algumas perguntas mais pontuais. Por quê? Ele trouxe um elemento muito importante, que não tinha sido esclarecido. Ele falou que, de fato, ele tinha um estilete, que no dia ele achava que tinha caído ali no chão. Essa foi a versão dele. Que a gente precisava desse elemento para saber se era verdade a fala do Pablo ou não. E ele também trouxe uma versão que ele não brigou. Isso aqui já caiu por terra, porque a gente viu o vídeo ali dos dois se estapeando. É óbvio que a pessoa vem aqui numa condição onde ela não quer se colocar numa situação de agressor. Então ele vai falar o que convém a ele. Mas o estilete era uma versão interessante, porque até então, como o próprio Ministério Público disse, era só o réu que estava lá, mas era só o réu que estava lá brigando também. Os policiais chegaram depois, como a gente viu ali na filmagem, eu vou reproduzir de novo, inicia a briga, tem a troca de socos, um puxa o estilete, outro puxa a faca, e aí ele, aparentemente, não sei o que acontece, que ele corre, mas é muito ruim, então fica prejudicada. Mas a gente tem que tentar ali entender mais ou menos a dinâmica com a prova que a gente tem. Lembrando que a dúvida, ela sempre vai em benefício do réu. E aí, numa dinâmica onde parece que eles se trocam, acontece alguma coisa, e ele corre, aí a polícia chega para entrar em abordagem. Então, pelas filmagens, a gente não tem uma plena convicção que a polícia apurou tudo. Por isso que os policiais falaram que não viram. Aqui não é o caso da gente sustentar. O policial está mentindo. Uma coisa ele mentiu, outra coisa ele não vê. Ele pode vir aqui e falar, poxa, eu não vi estilete. Não quer dizer que ele não está mentindo. É que na realidade dele, no ângulo que ele se encontrava, ele não conseguiu verificar se existia estilete ou não. Mas uma coisa é certa. Se a gente for somar os elementos que foram produzidos, tudo indica que existiu um estilete. Por quê? Os policiais em sede de delegacia, ainda que eu perguntei aqui para eles não se recordavam, óbvio, já faz 2 anos, na sede de delegacia é no momento do crime, os policiais fazem diversas ocorrências, então é normal que eles esqueçam alguns detalhes. Por isso que é feito um registro de ocorrência, para a gente ter as minúcias ali do acontecimento. E aqui o depoimento do David, que é o policial, em folhas 14, é perguntado, ele fala assim, que Pablo apresentava apenas um corte no dedo, na mão em que segurava a faca. Então, aí a gente começa a raciocinar. Se fosse nessa mão, poderia ser na hora da briga, ele sem querer cortar a mão dele. Mas na mão que segurava a faca, não existe um ângulo para ele acertar a mão, certo? Tá, a versão do Pablo tem algum sentido. O Pablo, em delegacia, ele chega e fala, passaram a brigar e trocar agressões bufas, que no meio da briga teria visto Ronald puxar o estilete. Isso fez com que ele puxasse a faca. Essa é a versão do Pablo na época lá dos fatos. A mesma versão que ele trouxe aqui, que eles começaram a brigar e depois ele puxou a faca, quando ele viu ele puxando o estilete. O Ronald
falou que ele não foi esfaqueado, deitado. Ele levantou e depois foi esfaqueado e que não brigou. Lá na delegacia, que se encontrava em situação de rua, que por volta das 9, 10 da manhã, estava ingerindo cachaça em frente à estação das Marcas, ou seja, ele mesmo confessa que ele estava ingerindo cachaça. Que um sujeito identificado como Pablo passou a arrumar confusão com o depoente e com seus colegas. Que o depoente não se intimidou e disse que se quisesse sairia no soco com Pablo, pois não tinha medo dele. Que Pablo então foi para cima do declarante e ambos passaram a trocar socos, diferente do que ele disse aqui, que ele estava deitado e o cara começou a bater nele. Que em determinado momento, Pablo puxou uma faca e deu pelo menos 4 golpes no depoente, na região do tórax e do braço esquerdo, que caiu ferido no chão. Os policiais militares seguraram Pablo, que o declarante, que em momento algum da briga ou antes portava o estilete. Então, aqui nesse momento de fase de inquérito, na fase de investigação, o Pablo falava que ele tinha estilete, o policial falava que ele tinha uma cortada e o Ronald falava que não tinha estilete. Então, até esse momento, era uma versão isolada. Hoje, com a vinda do Pablo, do Ronald, que era a testemunha principal, era a vítima, ele teve ali contato com o fato. Então a gente precisava ouvir ele. Ele falou, não, eu tinha estilete sim, eu costumava usar o estilete para botar laranja, e lá no dia eu acho que ele caiu. E aí a gente vai te explicar por que ele caiu. E aí o que a gente passa a deduzir das filmagens. Você pode botar, como os senhores já viram a filmagem, eu não vou reproduzir, eu só vou pegar as partes que a gente achou interessante para mostrar para os senhores. Você pode subir um, por favor? Ó, os senhores lembram que quando eu indagando aqui o Ronald, ele falou, não, primeiro a gente discutiu ali, talvez eu possa ter xingado ali porque eu estava bêbado, depois eu fui embora. Então, aí o vídeo mostra isso. Esse aqui, eles estavam aproximadamente aqui, assim, atrás da cabine, e o ângulo não dava para pegar. Então, ele sai, certo? Aí depois vem até um outro amigo dele que sai de camisa branca, eles sentam lá, no mesmo local. Aí passa para a foto 2, por favor. O Pablo saindo do mesmo local, ou seja, a versão que eles tinham discutido antes desse momento da briga, ela começa a ter veracidade. Eles estavam num canto onde a câmera não pega, um sai e depois o outro, logo em seguida o outro sai do mesmo lugar onde eles estavam. E ele fala que pode ter xingado, não sabe porque ele estava ingerindo bebida alcoólica e não se recorda muito bem. Aí beleza, os dois saem do mesmo lugar. Aí pode passar para a próxima foto. Nessa foto aqui, é o Pablo chegando aqui no local e ele sentado lá. Aí pode passar para a próxima. Aqui é onde começa a discussão. E aí a defensoria até trouxe esses elementos falando, olha, passava muito ônibus. A gente não tem uma visão concreta do que aconteceu nesse momento aqui. E aí isso prejudica a veracidade da imagem. Aí passa de novo. Aí aqui ó, é o Pablo discutindo com ele. Alguma coisa aconteceu ali, que a gente não sabe porque o ônibus estava lá, e está o Pablo lá discutindo com ele. O Pablo disse que nesse momento, onde tinha uma discussão, o Ronald chutou ele. Ele estava deitado e chutou ele assim. E aí ele foi e dá um soco nele. Aí passa a foto, por favor. Aí novamente, o ônibus entra. Então a gente não tem essa visão. Aí passa a foto, por favor. Isso. Aqui nesse momento onde eles estão brigando. Que aí, eu posso até reproduzir depois dessa explicação. Aí é o momento que ele chuta, ele briga, e aí ele levanta e começa a trocar soco. Aí eles estão lá brigando, aqui ninguém tem faca. Aí nesse momento aqui, ó, que a gente conseguiu registrar o exato momento, que ele faz assim, o Ronald. O Ronald pegando alguma coisa aqui atrás. Eu não posso afirmar com certeza para os senhores que é o estilete. Do mesmo jeito que a acusação não pode afirmar com certeza que é o momento que ele puxa a faca. Mas por que numa briga ele faria esse movimento aqui para pegar alguma coisa? Então, os indícios é que nesse momento ele puxou o estilete, onde o Pablo falava desde o início. E onde o Pablo estava cortado com a mão que ele segurava a faca. E aí, depois desse momento, o Pablo saca da faca e continua a briga. E ambos começam a trocar socos. Tem um momento no vídeo que aí ele começa a recuar. Ele fala que o estilete caiu. Pode ser que nesse momento da briga o estilete caiu e aí ele desguarnecido começou a recuar. Ele começa a recuar, dá a volta pela árvore e chama a polícia.
Então a gente vê que teve uma briga. E aí, como já foi dito aqui para os senhores, a gente começa a confrontar esses elementos. Poxa, será que de fato a gente deve condenar o Pablo por um crime de homicídio? O homicídio, a pessoa ela necessita ter a vontade de matar. E aí, como um exemplo aqui, olha, a acusação é que o Pablo queria matar o Ronald por causa de discussão. A discussão foi lá na cabine. Se fosse por conta da discussão, ele já chegaria ali e já sairia dando facada. Isso não foi feito. A facada ela ocorreu depois da briga. Então, o motivo foi a briga, não foi a discussão. O motivo foi a briga depois do momento que ele sacou do estilete. Esse foi o motivo do Ronald, do Pablo, sacar a faca, e não a briga. A briga foi o motivo onde o Pablo foi tirar satisfação. E se ele quisesse matar, ele já teria matado naquele momento. Então ele foi, poxa, o que tá pegando, cara? Por que você está me perseguindo? Por que você está me xingando aí? Ele foi tirar satisfação. E aqui, senhores, a gente tem que se colocar na condição do réu. Ele é um morador de rua. É muito fácil eu, com minha casa, minha família constituída, eu falar, bobeira, brigar por lugar onde dormir. Mas imagine os senhores, chega alguém na sua casa e fala, não, você não vai dormir aqui não, sai. Porque é o que acontece com ele. O local onde ele dorme é a casa dele. A rua é a casa dele. E a gente fala que isso é uma banalidade, uma futilidade, impedir uma pessoa de dormir num local, retirar as coisas dele, tem que ser enxotado igual cachorro, porque o cara não se acha o dono da rua e não vai deixar ele lá. Ele aqui falou, não, eu sou muito conhecido, sou morador antigo da rua. E aí ele se acha no direito de mandar onde quem pode mandar no local ou não. Então, a gente começa a observar, poxa, pera lá, vamos analisar melhor esse fato. E aí, o Pablo trouxe essa informação, que no dia anterior dessa briga, o Ronald já tinha implicado com ele, já tinha expulsado ele do lado do Bradesco, falou, não, irmão, você não vai dormir aqui não, vaza. E aí ele foi tentar argumentar, ele, cara, se tu deitar aí, tu vai acordar com o peito aberto, eu vou te dar uma facada. Ele já tinha ameaçado ele, e ele naquela condição falou, pô, melhor, se fosse um cara brigão, fosse um cara encrenqueiro, ele poderia ter arrumado a confusão naquela hora. Ele falou, não, cara, deixa eu me retirar, não vou querer saber disso não. Aí tá, segundo fato, cabine. O cara chega lá, começa a brigar com ele. Filho da puta, o que você tá fazendo aqui? Sai daqui, rapaz, já não falei que Niterói é minha. E aí ele, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma postura. Ele foi lá conversar com o cara. E quando ele foi conversar com o cara, obviamente não sei qual foi a discussão, mas em nenhum momento ele queria matar o cara. Ele foi conversar com o cara e essa conversa evoluiu. E eles saíram na briga. Então, analisando esse fato, a gente vê que tudo indica que não tinha a vontade de matar, que é uma elementar necessária para o crime de homicídio. E, como foi dito, o simples fato de existir uma faca, isso não quer dizer que ele quer matar, porque, vamos imaginar aqui, se ele tivesse pego e estrangulado o outro rapaz no pescoço, ele ia matar do mesmo jeito. Do mesmo jeito que uma mão pode matar, uma faca pode matar. Do mesmo jeito que um policial vê alguém em uma situação de crime e dá um tiro na perna para parar a pessoa, ele está querendo matar aquela pessoa que ele deu um tiro na perna? Não. Então, o instrumento utilizado, ele não vai definir o dolo. O que define o dolo são as condutas. E analisando a conduta do Pablo, a gente tem uma certeza de que ele não queria matar. Porque se ele quisesse matar seria fácil, ele estava deitado, um alvo vulnerável. Ou então ele poderia ter esperado, tá bom, vou deixar ele dormir. Eu moro na rua mesmo, vou pegar ele num canto ali quando estiver dormindo e vou matar ele. Isso é a postura de quem quer matar. Aquele cara que planeja, espera ali uma situação e vai lá e executa. Mas aqui nesse caso, a gente vê que foi uma briga. Foi uma discussão que evoluiu, que teve lesões de ambas as partes. E aí, senhores, uma coisa que deve ser considerada. Qual foi a gravidade da conduta? Porque, veja bem, o crime de homicídio qualificado, ele vai de 12 a 30 anos. Então a gente tem que ter uma certa ponderação para avaliar se de fato ele deve ser punido por essa conduta. Porque, tá bom, vai ter a questão da tentativa, vai diminuir, mas veja bem, ele tem uma ficha limpa. Ele não tem nenhum registro. E acredito que os senhores também não, senão os senhores já poderiam ser jurados. E aí imagina uma condenação para os senhores. Se eles iam ficar satisfeitos, tá bom, você preso, tá bom. Eu não ficaria. Eu acho que meu nome é uma coisa muito valiosa e eu zelo por ele. Do mesmo jeito que ele zela, que até hoje ele não tinha nenhuma anotação. E aí a gente pega e empurra um crime de homicídio numa situação onde não existem elementos, isso é muito prejudicial, senhores. Então, analisando essas questões, a gente não consegue identificar elementos que demonstrem que ele queria executar o Ronald. E aí, a situação da qualificadora. Para além da desclassificação, que é uma tese que a defesa vai sustentar, a gente precisa explicar também para os senhores a qualificadora. Porque a qualificadora está sendo fundamentada no motivo banal da discussão. E a gente viu que não foi o motivo banal da discussão.
a briga, ela evoluiu com puxada de faca, ele sacou a faca por conta da briga. Não foi no momento que ele estava deitado que ele deu o golpe, porque na denúncia sustentava-se que ele deu o golpe quando ele estava deitado. Poderia ser uma situação a ser relevada, mas no caso que a gente está sustentando aqui, não. Ele brigou, ele levantou, eles trocaram o soco e depois puxou a faca. E aí o motivo da faca foi uma briga, uma emoção acalorada. A jurisprudência é firme no sentido de dizer que quando existem discussões pretéritas, quando existe discussão acalorada, não há de se falar em motivo fútil. Imagina os senhores numa situação de ânimos exaltados, numa briga, uma pessoa puxa o canivete para você, você vai lá e se defende, aí vai ser discutido se foi legítima defesa ou não foi. Nesse caso aqui a gente não está nem indo para essa linha. A gente poderia suscitar aqui uma legítima defesa? Poderia, mas aqui o nosso compromisso é com a justiça. A gente não quer que excessos sejam aceitos. Né? Do mesmo jeito que eu acho que uma absolvição poderia ser um excesso de impunidade, eu acho que a condenação no cheio também vai ser um excesso de punidade. Então a gente sempre precisa buscar um meio mais aceitável. Porque veja bem, se ele está em uma situação de defesa, onde tinha canivete, tinha faca, a gente poderia sustentar, mas não. Eu acho que, a partir do momento que ele foi lá tirar satisfação com o cara, já fica um pouco ruim a gente sustentar uma legítima defesa. Então, por uma questão de honestidade, o fato dele ter ido lá tirar satisfação, ainda que evoluir a situação, ele poderia não ter ido. Então, nessa condição, a gente entenda que por uma questão de justiça, não se aplicaria a legítima defesa. Então, a gente não vai sustentar aqui a legítima defesa nesse caso. Mas, o homicídio, ele é exagerado. Por quê? Ele não foi lá para matar, ele puxou a faca para se defender, isso está claro. Então, nesse conceito, a gente não tem dúvidas quanto a isso. E o motivo fútil também é afastado, por quê? O motivo fútil, ele se sustenta na discussão banal, e não foi a discussão banal. E além, se a gente apurar essa própria discussão, a discussão em si não é banal. Imagina, aí eu vou dizer, ele esforçou o cara, ele não deixou ele dormir, botou ele para correr, chegou ele ali e falou que o litoral era dele, tinha que sair da cidade. O cara estava se achando o dono da cidade. Imagina ele, na condição dele, uma pessoa que veio tentar a vida aqui no Rio de Janeiro e vai ser escorraçado por um morador de rua, igual a ele. Ele ficou numa situação onde ele teve uma situação de emoção ali naquele momento. E aí, tem até uma tese que a gente vai apresentar para os senhores, mas não vai ser o caso. Então, naquele momento ali, não foi uma questão banal, não foi uma questão fútil que fez ele brigar. O que fez ele brigar foi todo esse contexto. O cara perseguir ele, o cara xingar ele. Não é, o cara, eu xingo aquele agora, ele mata. Não é isso. Eles foram brigar. Eu xinguei ele me xingou, teve a discussão, a gente brigou. O fato da faca foi por conta do incidente. Então, o fútil não se enquadra nesse caso. E aí, senhores, por uma questão de defesa, eu tenho que apresentar todo o ordenamento jurídico para os senhores. O legislador, ele optou por diferenciar homicidas. O legislador, qual é o papel do legislador? Prever conflitos na sociedade e tentar tipificar essas condutas com uma medida sancionatória para impedir que conflitos existam. Mas ele entendeu que um cara traficante, perigoso, que mata seu rival lá da comunidade, merece uma pena diferente de uma pessoa que ela tem um relevante valor moral logo após uma injusta provocação. Imagina, o caso aqui, a Rafaela começa a xingar ela, falar que ela é uma isso, aquilo. Ela se enfurece tanto que vai lá e me ataca e me mata. Eu provoquei. Então eu tive uma participação nesse contexto. Então quando é enxergado essa situação onde a vítima ela contribuiu para o resultado, e aqui eu não estou dizendo que a vítima teria que morrer, mas se a gente exclui, faz uma exclusão hipotética dos fatos, excluindo a conduta da vítima, e percebe que a atuação da vítima corroborou para que se o fato acontecesse, a gente deve aplicar essa situação. E qual seria essa aplicação? O nosso ordenamento jurídico, ele entendeu que nos casos onde a pessoa ela pratica um crime por um relevante valor moral, logo após uma injusta provocação, ela deve ser aplicada ali uma diminuição de 1/6.
É um reconhecimento que esse caso aqui não se iguala ao caso de um cara que mata o pai por herança, um irmão por um conflito de terreno, um traficante que quer matar o seu rival. A gente consegue diferenciar porque situações diferentes devem ter medidas diferentes. E no contexto do homicídio privilegiado, o artigo 121, parágrafo 2º, ele fala aqui, ó, que o agente comete o crime impelido por relevante valor social, que não é o caso, ou relevante valor moral, também poderia ser, mas eu entendo que é o terceiro, ou sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação. Senhores, a gente viu que teve uma briga, então a provocação teve, o domínio da violenta emoção teve, e logo após ele foi discutir com o cara. Então, se os senhores entenderem, que não é o caso da defesa, se os senhores entenderem que tinha vontade de matar, os senhores têm que entender que aqui se aplica o privilégio, porque o ordenamento jurídico fala, por relevante valor, por violenta emoção, logo após injusta provocação. Então, teve a injusta provocação, onde o cara xingou ele lá, estava bêbado, xingou ele lá, e ele, sobre aquele domínio, aquela ânsia, foi lá tirar satisfação e deu o que deu. Então, nesse contexto, se encaixa perfeitamente o privilégio. E a consequência do privilégio é diminuir com 1/6 da pena. Ele vai ser condenado por homicídio, que não é o que a defesa quer, ele vai ser condenado por homicídio, mas ele vai ter uma diminuição na sua fração, diferenciando ele de assassinos quanto mais. Mas volto a dizer, a tese que a defesa entende é que o cara aqui não é de homicídio. A gente tem a plena convicção que nos fatos aqui apresentados para os senhores, foi uma briga. E eu gosto de dizer para os jurados que o símbolo da justiça é uma balança. E hoje, essa balança, ela está totalmente desproporcional, senhores. A gente precisa equilibrar essa balança, nem para mais, nem para menos. E seguindo a balança, nem absolução, nem condenação justa, o que deve ser aplicado aqui é o reconhecimento da desclassificação do crime, reconhecendo que ele não tinha vontade de matar, que ele foi para brigar. Tanto é que se ele quisesse matar, ele teria dado a facada quando ele estava deitado lá. E ele não deu. E a partir do momento que ele não deu a facada quando ele estava deitado lá, a gente não pode entender que ele queria matar. Porque a narrativa é, discutiu e foi matar, e não foi isso. Na visão anterior, quando não se ouviu o Ronald, poderia ter afirmado, mas hoje o Ronald falou que ele estava de chiclete, confirmando toda a versão do réu. O réu, ele fala isso desde o início, a mesma versão, e essa versão vem sendo calada. E hoje o papel da defesa é apresentar a versão do réu e mostrar que existem elementos que dão razoabilidade e aceita ali que sim, porque ele não tinha nenhum motivo para matar o Pablo, tirando essa discussão. Ele não tinha, ele tem uma ficha libada, ele não é um morador de rua e tem uma ficha extensa. A gente tem pessoas aqui, inclusive eu já fiz defesa de outro morador de rua, que tinha uma faca extensa e também foi reconhecida a desclassificação. Era uma briga onde um deu uma paulada no outro, e aí pegou no braço, pegou na cabeça, e aí queriam condenar ele também por tentativa de homicídio por uma paulada na cabeça. E aí foi sustentado, mostrado para os jurados que quem quer matar, ele poderia ter dado vários outros golpes, ele poderia ter continuado dando a paulada na cabeça, ele deu uma paulada na cabeça, e aí o Conselho de Sentença reconheceu também que foi uma briga. Existe diferença de briga e de homicídio, senhor. A gente não pode aceitar que qualquer briga se transforme em homicídio. A gente não pode aceitar que o simples fato de uma faca ser utilizada, isso já garante o homicídio. Tecnicamente falando, o homicídio ele tem que ser observado do dolo. A gente tem que identificar a vontade de matar a pessoa, tem que ter motivo plausível e verificado que ele queria matar. E se ele quisesse matar, ele teria matado. E aí a gente começa a ponderar. Aí tem outros elementos que a gente traz aqui para os senhores. Os senhores observaram que tinha uma cabine da polícia ali, que eles saem da frente da cabine da polícia? Quem vai matar alguém na frente da cabine da polícia? Ali a barca, 9h30 da manhã, é um local totalmente movimentado. Então, quem vai querer matar na frente de um monte de gente? Agora, briga não, briga aquele calor, o cara sai sexta-feira, acontece. Então, se ele de fato tivesse vontade de matar, ele ia esperar um momento oportuno. Ele esperar ali, ele tá dormindo, esperar estar de noite, porque eles se esbarravam aí na rua. Então, todos os elementos demonstram que não existia essa possibilidade de reconhecer a vontade de matar. E aqui teve algumas apontações que eu fiz para esclarecer para os senhores. O réu, foi dito que o Ronald falou que não sacou o estilete, do mesmo jeito que ele falou que não brigou. E aqui foi provado que ele bota a mão para trás e que ele briga.
que só existe a versão do réu de estilete. Não. O Ronald disse que estava de estilete. Os policiais confirmaram que o Pablo estava com a mão da faca cortada. O Pablo fala que ele estava de estilete. Então a gente tem elementos que trazem essa versão. E aí, senhores, voltando para a lei, nosso ordenamento jurídico, seu artigo 29, ele diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, analisando o fato, analisando a conduta, analisando toda a situação do Pablo, ele deve ser condenado, sim, mas de acordo com a culpabilidade dele. O que ele fez no Pablo, no Ronald? Qual foi a consequência dos atos do Ronald? Lesões corporais. Ele teve um corte no braço, outro no ombro e um no tórax. Um no tórax aqui. O Ronald, ele foi para o hospital, ficou cerca de 2 horas no máximo, porque a entrada dele foi 11h40 e ele vai prestar o depoimento por volta de 1 hora. Então, não foi nada grave. Por mais que teve uma quebra aqui, ele foi saturado ali, teve uns pontos que ele levou, mas o risco de vida não existiu. Nessa briga, sequer houve risco de vida. Então, por esses fatos, seguindo aqui o artigo 29 do Código de Processo, do Código Penal, a gente entende que ele deve ser culpado de acordo com a culpabilidade dele, que é a lesão corporal. Ele violou a integridade física da vítima e não chegou a concorrer ali para ceifar a vida da vítima. E aí, senhores, já finalizando a minha fala, eu gosto muito de citar que é uma responsabilidade muito grande a gente julgar o próximo e a gente tem que entender a realidade do próximo. A gente precisa entender o meio de vida, o meio social dele, para entender as condutas dele. Então, dentro do contexto dele, dentro de tudo que aconteceu, dentro do que foi apresentado para os senhores, a gente consegue entender que houve uma briga, que um puxou o estilete, um puxou a faca, eles se debateram lá, mas não evoluiu, não progrediu, ficou nisso. E em nenhum momento ele queria matar. Ele só puxou a faca porque o outro puxou o estilete. Então a gente consegue entender, sem tomar de dúvida, e seria um resultado muito justo, o reconhecimento da desclassificação. E aí, como que os senhores vão responder esses quesitos? O primeiro quesito vai ser em relação à materialidade, não existe discussão aqui entre o Ministério Público e a defesa, vai perguntar se as lesões do laudo X existiram. A defesa e o Ministério Público concordam, não existiu. Ninguém está aqui falando que não existiu. Então os senhores vão votar que sim. A autoria, se foi o Pablo que praticou essas lesões, a defesa do Ministério Público também entende que sim. O terceiro quesito vai ser o quesito desclassificatório. Que aí, silêncio. O senhor já fez o quesito? É o Kids? Pode falar assim? Tá. O senhor vai mandar o laboral. Eu te pergunto aqui. Se a gente usa depois eu te explico o que aconteceu terça-feira. Perfeito, Sandro. Então, o magistrado vai perguntar se ele quis concorrer ao crime, né? E aí os senhores vão dizer que não. Qual vai ser a consequência dos senhores respondendo que não? A partir do momento que os senhores falam não, ele não vai ser absolvido. O magistrado vai entender que o crime foi lesão corporal. E aí a competência dos senhores acaba, porque os senhores estão aqui para julgar crimes dolosos contra a vida. A responsabilidade de decidir qual vai ser a pena dele vai ser do magistrado. Então, os senhores transferem a sua decisão para o magistrado e o juiz, obviamente, vai analisar todos os pontos e vai aplicar uma lei que vai aplicar uma pena compatível à conduta dele. E aí a gente encerra esse julgamento sem mais quesitos porque ficam prejudicados. Se os senhores entenderem que não, aí vai o quesito obrigatório, que é a absolvição. O Ministério Público pede que não, a defesa também não sustenta a absolvição, mas é um direito do réu, se os senhores entenderem que é caso de absolvição, os senhores votem sim, se os senhores entenderem que não, votem não. Votando que sim, vai para o privilégio, que é uma tese também na defesa. Que se o senhor vai ser perguntado se ele
agindo sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação, praticou esse crime? Os senhores falaram que sim. O senhor reconhece o privilégio, ele vai ter uma diminuição da pena de 1/6 e o motivo fútil, ele fica prejudicado porque é incompatível com o privilégio. E a gente encerra a votação. Então, o pedido da defesa para os senhores é que no terceiro quesito, quando perguntado se ele quis praticar o crime, os senhores respondam que não. E a partir desse momento, como já explicado, o doutor juiz vai aplicar a pena prevista a eles. Eu agradeço a atenção de todos os senhores que disponibilizaram o tempo, deixaram seus familiares em casa, deixaram seu trabalho para vir aqui fazer justiça. E acredito que uma decisão dessa, eu como morador de Niterói também, me sinto tranquilo, com a consciência tranquila de dormir o sono dos justos, deitar no meu travesseiro e falar, hoje eu fiz justiça. Hoje eu apliquei a lei a uma pessoa que não deveria ser punida por um homicídio, e sim por uma lesão corporal. Ele vai responder pelos atos dele. A defesa agradece a atenção de todos os senhores. Eu vou falar. Muito obrigado. Querem voltar com um cafezinho? O doutor promotor disse que vai utilizar a réplica, mas por um prazo curto. Podemos dar prosseguimento? Sem interrupção?